E aí, tudo bem? Eu sou o Diógenes e esse é um vídeo para você que está querendo falar em público, que vai dar aula na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho e não sabe como fazer isso. Eu queria compartilhar com você nesse vídeo 7 maneiras de você perder o medo para falar em público. Se você está interessado, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou deixar essas 7 dicas para você. Dá uma olhada e vamos nessa! Uma das dicas para você estar preparado para falar em público é se prepara antes. Simples assim. Quanto mais você se preparar para falar do assunto, menos medo você vai ter de ir lá na frente do seu público, na frente da sua sala e falar sobre o assunto. Então, a primeira coisa é se preparar antes. Nenhum soldado, bom, pelo menos eu acho que nenhum soldado deveria ir para a guerra sem estar preparado para ir para a guerra. Porque quanto menos preparado ele está para ir para a guerra, mais medo ele vai ter. Segunda dica, uma das coisas que acontece muito quando você vai falar em público é levar um monte de folha, porque provavelmente se preparou na última hora, ou porque tem inseguro com relação ao assunto. Larga essas benditas folhas. Na verdade, quando você está na sua sala, na frente da sua sala, você não vai ler todo um texto, você vai explicar sobre o assunto que você estudou. Então a segunda dica, solte as folhas, não leve muita folha. Terceira dica, respire fundo. Levanta a cabeça e anda. Entra como quem vai falar, como quem sabe o que vai falar, como quem tem o que falar. Porque de fato, você que vai falar para as pessoas tem alguma coisa para oferecer. Por isso você precisa levantar a cabeça, respirar fundo e andar. Atitude, coragem. Quarta dica para começar. Se você quer perder o seu próprio nervosismo de começar a falar com as pessoas, não precisa começar pelo assunto. A quarta dica é você testar a sua audiência. Olha para aquela pessoa lá no fundo e fala, chama ela pelo nome, de preferência, e fala: "Ô José, consegue me ouvir bem?" Vira para o outro lá na outra ponta da sala e fala: "Ô Thiago, consegue me ouvir bem?" Por quê? Você está chamando a atenção para você. Testa a sua audiência, pergunta se eles estão te ouvindo, se a iluminação está boa, se eles conseguem ver o que está no PowerPoint, o que está na tela. Por quê? Porque assim eles vão saber se a sua voz está boa, você vai se dar o feedback, né? Eles vão dar o feedback se a iluminação está boa, se a sua voz está boa, se eles conseguem te entender. A quinta dica é quebre o gelo. E aí vem um dos primeiros medos que a gente tem de falar em público, que é medo do ridículo. Então eu vou falar para você algumas das coisas que você pode fazer para quebrar o gelo. Pode começar contando como você chegou no seu assunto, como você chegou nas suas conclusões para o seu trabalho. Conta a história de como você estudou, o que você olhou, aonde você buscou as informações. Outra coisa é você contar uma história. Conta uma história que seja relacionada ao assunto, uma história que aconteceu com você, que seja verídica, que aconteceu com o seu grupo de estudo, que aconteceu enquanto você pesquisava. E aí, outra coisa que você pode usar para quebrar o gelo, que também tem relação com a próxima dica, que é seja ridículo. Poxa, Diógenes, mas eu já vou falar na frente de um grupo e por que eu vou querer ser ridículo? Bom, por que você vai querer ser ridículo? Por que não ser ridículo? Faça essa pergunta. Por que eu vou querer ser ridículo e por que eu não vou querer ser ridículo? Primeira coisa, todo mundo tem medo de falar em público. Em um momento ou outro, as pessoas têm medo de falar em público. E uma das coisas que eu faço quando eu falo em público é contar uma história engraçada minha. Por quê? As pessoas vão perceber que eu sou uma pessoa falha, vão perceber que eu também cometo erros. E a melhor coisa a fazer é contar uma história engraçada sua, porque as pessoas vão perceber que você comete falhas, ao invés de ficarem procurando falhas em você. Essas maneiras de se colocar no ridículo, você aprende, você consegue mostrar para as pessoas com quem você está falando que você é tão fraco, mas ao mesmo tempo está tentando fazer tão bem que você consegue passar informação. A sexta dica para você falar em público, para você perder esse medo, é fazer as pessoas rirem. Conte uma história sua, conte uma coisa engraçada que aconteceu enquanto você preparava a aula, ou enquanto você preparava esse seu discurso. Conte um assunto que tenha relação, uma história que você viu na internet que seja engraçada, um fato que seja engraçado. Se você
contar uma falha sua como se fosse um desfile que as pessoas estão esperando você cair. E se você se antecipar, tropeçar ou mostrar que você cai mesmo, que você tropeça mesmo, que você troca as pernas, fica muito mais fácil para continuar daí. 7ª dica para quem vai falar em público. Use imagens, use vídeos, use textos, use o PowerPoint. Mas, por favor, não abusa dessa bagaça. Nada de ficar lendo na frente das pessoas. Uma dica é pegar o PowerPoint e fazer aquela cola. Você prepara o PowerPoint resumidamente, coloca lá os principais tópicos, só use isso, principais tópicos, principais imagens, e à medida que você passar, que vai dar o fluxo para o seu discurso, para a sua apresentação, você olha no PowerPoint e fala, agora eu vou falar sobre tal assunto, e discorre sobre aquele assunto. Essa imagem é para eu falar sobre isso. Se você se perder na imagem, marca, coloca seta na imagem, abrevia, resume, para quê? Para as pessoas verem sobre o que você vai falar. Tá bom? Essas são as 7 dicas para você que quer falar em... Então se inscreve no nosso site, deixe seus comentários nesse vídeo para saber o que você gostou, o que você concorda, quais são as dúvidas que você tem para falar em